Olá, muito bom dia, sejam muito bem-vindas a essa live, onde nós vamos falar sobre o impacto da infância na vida adulta. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Renata Martins, terapeuta, pós-graduada em constelação sistêmica familiar, em reprogramação emocional, hipnoterapia, terapia energética e da técnica da radiestesia e radiônica. Eu atuo na área desde 2020, auxiliando mulheres na busca pelo autoconhecimento, na expansão da consciência, auxiliando mulheres a se fortalecer emocionalmente, a redescobrir o seu valor pessoal e curar as suas feridas emocionais. Então, sejam muito bem-vindas a essa live. E eu já quero saber de você. Você sabe quais são os impactos da infância na vida adulta? Nós vamos falar sobre isso. E você vai entender como as situações que você vivenciou na sua infância impactam diretamente na sua vida adulta. Muito se fala de criança interior, né? Mas o que é de fato isso? Nós vamos entender e já aproveita, clica nesse aviãozinho aqui embaixo, já compartilha essa live com as mulheres que você conhece, que você sabe que precisa entender como as vivências, como as situações que elas vivenciaram na infância estão impactando a vida delas, certo? Bora lá? Deixa eu tomar uma água aqui. Então, vamos lá? O que é a criança interior? A criança interior, ela é a parte emocional de nós que guarda as nossas memórias, os nossos traumas, as nossas alegrias da nossa infância. Todas nós carregamos dentro de nós uma criança interior, com as suas dores, com seus medos, com seus sonhos, com seus desejos. E muitas vezes as experiências que nós vivemos quando crianças têm um impacto direto em quem nós nos tornamos como adultas. Como assim, Renata? Hoje nós vamos falar sobre como essas experiências na infância, elas influenciam na nossa autoestima, nos nossos relacionamentos e na nossa maneira de enfrentar o mundo. Então, você vai entender como essas situações, como essas vivências impactam diretamente na sua vida e o porquê que é tão importante acolher e curar essa criança interior. As experiências da nossa infância, elas desempenham um papel que é fundamental na formação da nossa personalidade, nas nossas convicções, das nossas crenças, da maneira de como nós nos relacionamos conosco e com o mundo. Então, durante os primeiros anos de vida, e especialmente ali até os 7 anos de idade, esse tempo, esses anos são fundamentais para o desenvolvimento humano. É porque é durante essa fase que a criança absorve o mundo de uma maneira muito intensa. Essa é a época em que formamos as nossas primeiras percepções, em que nós aprendemos os nossos valores, as nossas crenças, é que nós desenvolvemos a nossa personalidade. Então, as experiências e as interações vividas durante esse período, elas têm um impacto duradouro na nossa vida e influencia diretamente nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções ao longo dos anos. E a forma como nós nos relacionamos com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos professores,
isso forma a base das nossas crenças e valores. Por exemplo, uma criança que cresce em um ambiente amoroso e seguro, ela tende a desenvolver uma autoestima saudável, ela tende a ser mais confiante. Agora, se essa criança ela vive experiências de rejeição, experiências ali que trouxeram algum trauma, isso pode levar essa criança a ter dificuldades emocionais, a desenvolver padrões de comportamentos negativos, de pensamentos negativos. Além disso, as experiências vividas durante a infância, elas moldam, as nossas percepções sobre confiança, sobre empatia, sobre a resolução de conflitos. Então, se a criança ela aprende desde cedo a lidar com os desafios de forma positiva, quando essa criança for adulta, ela estará bem mais preparada para enfrentar as adversidades da vida adulta, certo? Então, por que é tão importante? Por que influencia tanto? Porque as lições ali que essa criança aprende lá na infância vai influenciar diretamente nos relacionamentos. Como esse adulto, essa adulta vai enfrentar o mundo ao seu redor, os desafios ao seu redor. Então, se você cresceu em um ambiente onde os seus pais estavam frequentemente ausentes ou estavam trabalhando muito e não estavam disponíveis para você, você pode não ter recebido o carinho ou a atenção da forma como você gostaria. E isso não quer dizer que os seus pais não te deram atenção ou carinho, mas foi a forma que você interpretou. Ou é a forma que você registrou essa situação. E isso pode ter te levado a desenvolver um medo de se conectar com pessoas. E lá na vida adulta, você pode falar, mas eu tenho muitos amigos. Mas pode ser que você desenvolva uma dificuldade de se relacionar, de confiar nas pessoas, de ter relacionamentos amorosos mais profundos, de conseguir de fato se entregar. Então, quando alguém demonstra um carinho ou um interesse, pode ser que você se afaste por medo de ser abandonada novamente. E essa insegurança, ela te impede de confiar nas pessoas. E isso tudo acontece de forma inconsciente. Você não para pensar nisso. Mas foi a forma como você registrou essa informação lá na sua infância. Agora, por exemplo, se você foi muito cobrada na infância, se seus pais cobraram muito, se seus pais colocaram muitas expectativas sobre você, se você recebeu muitas críticas sobre o que você fazia, sobre a forma como você fazia, ou ali durante o seu processo, o seu desempenho escolar, mesmo você tirando boas notas, você pode ter crescido com aquela sensação de que não era o suficiente. Ah, eu não fiz mais que a minha obrigação. Certo? E como adulta, você pode ter se tornado uma mulher o quê? Perfeccionista. Uma mulher que vive se cobrando para ser a melhor em tudo o que faz. Você pode se sentir ansiosa, pode se sentir insatisfeita. E mesmo quando recebe elogios, tá? Porque lá no fundo, às vezes você não acredita que você é boa o suficiente. Só que essa autocrítica, ela te impede de desfrutar as suas conquistas, de se sentir realizada, porque é uma cobrança excessiva. Agora, se você cresceu em uma família amorosa, onde os seus pais sempre demonstraram carinho, demonstraram apoio, independente dos seus erros, independente das suas falhas, se eles te encorajavam a explorar os seus interesses, se eles
te faziam se sentir segura e valorizada, na vida adulta, você vai desenvolver uma autoestima saudável e vai ter confiança nas suas habilidades. Então, você vai enfrentar desafios com uma atitude positiva. Você não vai ter medo de se relacionar, você não vai ter medo de confiar nas pessoas. Isso por quê? Porque a base sólida do amor e da segurança que você recebeu lá na infância permite que você se conecte emocionalmente com os outros. E isso faz com que você crie o quê? Laços fortes, laços saudáveis. E esses são alguns exemplos de como as experiências na infância elas podem moldar as suas emoções e os seus comportamentos. E isso tudo reflete diretamente na forma como você se relaciona consigo mesma e com os outros. Tá fazendo sentido aí para vocês? Me conta aqui se tá fazendo sentido para vocês. Agora vamos falar sobre as feridas emocionais. O que são essas feridas emocionais? As feridas emocionais, elas são os danos psicológicos resultantes das experiências negativas que você viveu, como traumas, perdas, rejeições, abusos. Todas essas experiências negativas, elas podem causar uma dor emocional, elas causam, né, na verdade, uma dor emocional, e isso afeta a sua autoestima e impacta os seus relacionamentos e a sua qualidade de vida. Então, essas feridas, elas podem levar a comportamentos de defesa, de ansiedade, de depressão, dificuldades em lidar com as situações do dia a dia. E muitas feridas emocionais são inconscientes, ou seja, você não tem clareza, você não tem ciência delas. Você não tem noção do impacto delas no seu comportamento no dia a dia. E mesmo que você não tenha uma lembrança clara ou uma consciência ativa dessas experiências, elas continuam moldando os seus pensamentos, as suas reações, as suas decisões, de maneira muito sutil, mas de uma forma muito significativa. Isso porque 95% das nossas ações, das nossas escolhas, são feitas de forma inconsciente. E apenas 5% das nossas ações e das nossas escolhas é consciente. Então, por exemplo, digamos que você quer emagrecer. Tá, eu quero emagrecer e eu sei o que eu preciso fazer para emagrecer, certo? Eu preciso tomar mais água, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso fazer atividade física, eu preciso dormir bem, eu preciso cortar o açúcar, cortar o fast food, essas coisas. Mas por que mesmo sabendo que tem que ser feito, você não faz? Já parou para pensar nisso? Quando você vê, você já tá ali, já tô aqui comendo um chocolate, hoje já não vou no treino. E por quê? Porque a maioria das suas escolhas são feitas de forma inconsciente. Tem algo por trás que te leva a agir de uma determinada maneira. Então, não é pelo fato de você não saber o que está por trás, o porquê que você reage de uma determinada maneira, que isso não esteja interferindo na sua vida. Tá fazendo sentido para vocês? Eu vou trazer aqui 5 exemplos de algumas feridas emocionais. E a primeira o primeiro exemplo que eu quero trazer é a ferida da rejeição. Uma mulher que tem a ferida da rejeição, que tem esse sentimento de rejeição, que tem medo de não ser aceita, ou medo de não ser amada, ela tem uma necessidade constante de aprovação dos outros e uma dificuldade em aceitar críticas.
E frequentemente ela pode se sentir obrigada a se isolar para evitar mais rejeição. Só que existe uma luta interna dentro dessa mulher, porque um lado dela quer estar perto dos outros, mas o outro lado tem medo de ser rejeitada de novo, tá? O segundo exemplo é a ferida da traição. São mulheres que foram traídas. E não necessariamente precisa ser traição de relacionamento amoroso, tá? Isso pode levar essa mulher a ter uma dificuldade de confiar nos outros e a se sentir que precisa estar sempre no controle das situações para que ela se sinta segura. Então, essas mulheres, elas geralmente têm muita resistência em se abrir ou se mostrar vulnerável. Geralmente, essas mulheres têm muita dificuldade de confiar, de se entregar em uma relação. É aquela mulher que está numa relação, mas tô sempre aqui com o pé atrás. Agora, a terceira ferida é a ferida da humilhação. São mulheres que sempre atraem situações que as fazem se sentir humilhadas, se sentirem incapazes. Estão sempre preocupadas com o que os outros estão pensando, com o que os outros vão pensar. Sempre se sente inferior, tem vergonha de si mesmas. E muitas vezes essas mulheres, elas atraem relações que a machucam. Estão se identificando, estão conseguindo entender aí? Agora nós vamos falar da ferida do abandono. A mulher que tem essa ferida do abandono, elas geralmente adotam uma postura de dependência emocional. Geralmente estão sempre em uma sensação de solidão e um medo de ser deixada para trás. Então, elas têm medo de ficar sozinha, medo de ficar desamparada. E isso leva a um apego excessivo por medo da perda. Então, são mulheres que muitas vezes aceitam migalhas nas relações só para não ficar sozinha. Já a quinta ferida é a ferida da injustiça. São mulheres que têm um sentimento de que sempre há algo errado ou que está sendo injustiçada. Estão sempre se defendendo ou se justificando as suas ações. Estão sempre defendendo pessoas ou as situações que parecem injustas, sendo com ela ou com outras pessoas. São mulheres mais racionais, então elas não demonstram muita emoção ou demonstram um certo distanciamento. Isso tudo como uma forma de proteção. Ué, não tá saindo áudio? Espera aí. E agora? Melhorou? Ué? Espera aí. Tá saindo áudio agora? Consegue me ouvir, Alexandra? Perfeito. Então, vamos lá. Então, essas mulheres que sofrem, né, que têm esse sentimento de rejeição, elas têm aquela sensação de estar sendo injustiçada, de que estão sempre defendendo ou se justificando, estão sempre defendendo outras pessoas ou situações que parecem injustas. São mulheres que são mais racionais, que não demonstram muita emoção ou que demonstram um certo distanciamento.
como uma forma de proteção. Então, são mulheres que têm uma energia masculina mais predominante e, na maioria das vezes, têm dificuldade de se conectar com a energia feminina, com as emoções, tá? E provavelmente você já conseguiu aí se identificar com alguns desses exemplos que eu trouxe em relação às feridas emocionais, as feridas da infância, né? E o processo de cura da criança interior, ele é essencial para o nosso bem-estar emocional e psicológico, pois ele nos permite reconhecer e validar os sentimentos que foram ignorados ou que foram reprimidos na infância. Então, é importante entender que aqui nós não estamos buscando culpados. Os nossos pais, eles fizeram o que eles sabiam fazer, de acordo com o nível de consciência que eles tinham naquela época. O intuito aqui é trazer consciência, é trazer clareza às questões que estavam inconsciente e que influenciavam na nossa infância e continuam influenciando no nosso comportamento atual. Então, é importante ter essa consciência para que você valide os sentimentos da sua criança interior, para que haja uma transformação e o crescimento pessoal, para que você consiga ter uma vida mais equilibrada, para que você possa praticar pequenas ações no seu dia a dia, para que você comece a se conectar com a sua criança interior. Então, como, por exemplo, você pode escrever uma carta para a sua criança interior, acolhendo a sua criança, acolhendo tudo o que ela viveu, oferecendo ali palavras de conforto, de validação para a sua criança. Você pode visualizar, imaginar a sua criança sempre que você se sentir insegura ou sempre que você tiver com medo. Você pode dizer palavras de afirmação. Você pode brincar, você pode sorrir, você pode fazer algo que você gostava de fazer quando criança. Essas são algumas formas de acolher a sua criança, de cuidar da sua criança interior. Quando você acolhe a sua criança, quando você cuida da sua criança interior, você está cuidando da sua essência. Quando você se permite olhar para essas partes vulneráveis de nós, porque todos nós temos. Nós temos luz, nós temos sombras. Quando a gente olha para tudo isso, a gente consegue acolher isso, viver com mais leveza. Você consegue entender e transformar aquelas experiências, aquilo que te trouxe dor. Você consegue olhar para aquilo sem sentir tanta dor. Você consegue ressignificar isso. Tá fazendo sentido para vocês? E eu gostaria de fazer um convite para vocês para participar de uma vivência, uma jornada transformadora, onde nós vamos resgatar a nossa criança interior. Onde juntos nós vamos explorar, nós vamos olhar para essas dores, nós vamos acolher a nossa criança interior através de dinâmicas sistêmicas. Esse é um grupo coletivo, mas nós vamos trabalhar. Você será trabalhada ali, mesmo sendo um grupo coletivo, cada um tem a sua dor, cada um tem uma vivência, e você vai ter a oportunidade de olhar para ela, de se libertar desses padrões inconscientes que ficam te limitando,
Então, o que que você pode esperar desse encontro? Dinâmicas sistêmicas, então você pode, através dessas dinâmicas, acessar situações que você vivenciou e se liberar desses padrões inconscientes. Você vai mergulhar na sua essência, você vai resgatar os talentos, resgatar a criatividade, a alegria da sua criança interior. E esse encontro ele vai acontecer no dia 22/10, às 20 horas. É um local seguro, é pela plataforma Zoom, vai ser um ambiente fechado e por um valor muito acessível. Então, se você tem interesse, se você entendeu, se você identificou algumas feridas e você conseguiu entender que você precisa olhar para a sua criança, resgatar a sua criança, porque muito daquilo que as pessoas, né, lá fora às vezes falam e tentam excluir, eu não quero lembrar da dor, eu quero excluir, eu não quero olhar. Só que ao contrário, a gente precisa olhar para aquilo, para que a gente possa ressignificar, para que a gente possa curar. Não tem como haver cura se eu não olho para as minhas dores, se eu não olho para aquilo que eu vivi, se eu não acolho, porque isso faz parte, todas as experiências, boas ou ruins, elas fazem parte de quem eu sou, de quem você é. Elas contribuíram para que você se tornasse a mulher que você é hoje, para que eu me tornasse a mulher que eu sou hoje. Eu não tenho como voltar lá atrás no meu passado e apagar. Você não tem como fazer isso. Mas a gente pode resgatar. A gente pode ressignificar. A gente pode amenizar aquela situação que foi tão sofrida lá atrás, que foi tão doída lá atrás. Para que eu olhe para aquilo e não consiga sentir mais tanta dor e não tenha mais tanta dor. E é um processo, gente. Isso é um processo diário. Quem dera se existisse uma máquina, né? Igual a gente vai fazer uma ressonância, você vai lá, uma tomografia, você entra lá dentro. Quem dera, né? Se existisse algo que a gente entrasse lá dentro e ressignificasse toda a história, toda uma vida de uma vez, mas não existe. Então, é um processo diário, é um passinho de cada vez, é um movimento de cada vez. E cada vez que você se permite acessar uma parte sua, acessar algo, olhar para algo, você vai sendo curado. Então, esse encontro, ele vai ser num ambiente fechado, tá? Vai ser pelo Zoom. E você vai ter essa oportunidade de olhar e ressignificar aí essas situações que você vivenciou. Se você tiver interesse, você pode comentar aqui, resgate, que eu te envio o link, tá? Ou você pode estar me chamando também para participar, para saber mais a respeito, para tirar alguma dúvida, tá ok? Ficou alguma dúvida, pessoal? Bom, então nós estamos chegando ao fim dessa live e eu quero agradecer imensamente a todas vocês que estiveram aqui. Foi um prazer compartilhar esse momento com vocês e eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre como o impacto da infância influencia diretamente na sua vida adulta. E se você gostou, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar com quem você acha que pode se beneficiar, tá? E aproveita, deixa lá se você ficou com alguma dúvida, deixa ali nos comentários que eu vou adorar saber o que é que você achou dessa live, qual é a sua dúvida que eu vou estar te esclarecendo, tá bom? E não se esqueça de se inscrever aqui, né? Seguir o meu perfil
para que vocês possam acompanhar, para que vocês possam receber as notificações da próxima live também, tá ok? Um ótimo dia para vocês, um beijo grande e até a próxima live. Beijo. Um beijo, pessoal. Gratidão.